Bom que você veio à igreja nesta manhã. Nosso desejo é que o Senhor possa ter uma palavra para você na medida de sua necessidade. Aqueles que são atentos aos recados das mensagens pastorais que acontecem a cada semana, puderam notar que essa semana eu me referi ao evento de Oshkosh que vai acontecer no próximo mês de agosto. Pois bem, nós temos uma reunião hoje às 14h com os pais dos desbravadores e os Master Guides às 14h, depois do culto. Então fiquem atentos, eu não sei onde essa reunião vai acontecer. Shannon, onde é que vai acontecer a reunião? Aqui mesmo? Aqui, na capela? Na capela. Essa semana eu recebi a ligação de um professor que me deu aula no seminário. Hoje ele é responsável pelo curso de doutorado com ênfase em missão na Universidade Andrews, e ele está em Dallas nesse final de semana e deve estar pregando agora ali na Lighthouse e vai apresentar 2 seminários no período da tarde. E ele estendeu o convite à nossa comunidade. Hoje nós não temos atividades aqui à tarde, com exceção da reunião do Clube de Aventureiros e aqueles que fazem parte da comissão de nomeações. Eu lamento não poder ir lá, mas quero estender o convite. Inclusive, ele trouxe material que vai poder atender as 2 igrejas, e se algum de vocês tiverem o desejo de assistirem esse seminário hoje à tarde lá, podem até me fazer o favor de trazer o material que ele trouxe para a nossa igreja aqui. Nós recebemos também aqui uma das nossas igrejas vizinhas, uma igreja americana. Ela fica aqui na nossa rua, só que no sentido, todas as quintas e sábados, a partir do sábado, dia 1º, e eles estão estendendo o convite para nós. Esse seminário sobre família, matrimônio e família, para falar a verdade, vai ser feito em inglês com tradução para espanhol. Aqueles que precisarem de mais informações podem pegar comigo a saída. Ali tem aqui nessa rua mesmo, só que onde é que eu estou aqui? Naquela direção. Isso. Eu queria saudar quem está nos acompanhando aí pela internet. Nós temos um público a cada semana que tem acompanhado aqui o serviço da Igreja Brasileira de Dallas. Alguns deles espalhados aqui pelos Estados Unidos, alguns impedidos de assistir numa igreja, quem sabe porque não possui uma igreja de língua portuguesa perto da cidade onde eles moram. Outros que nos acompanham a partir do Brasil, por conta do fuso horário, eles voltam da igreja, ainda conseguem, na hora do almoço, ouvir e assistir aqui o nosso serviço. Mas hoje, em especial, eu queria mandar um abraço para 2 dessas pessoas que normalmente assistem aqui os nossos cultos. São as irmãs da Cal, a Suela e a Mariana. Eu queria dar uma saudação especial para vocês aí. Que Deus possa abençoá-las e que a mensagem de hoje, um destino certo aqui, também possa alcançar o coração de vocês. Se você tem a sua Bíblia, nós vamos agora estudar a palavra de Deus e vamos começar pelo livro de Juízes, no capítulo 21. É o último capítulo do livro de Juízes. Vamos começar por aqui. Há um texto que vai nos ajudar, será o nosso ponto de partida. Juízes, capítulo 21. Juízes, capítulo 21. Tendo encontrado, eu vou pedir para você inclinar sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós nesta manhã, com o coração ansioso, a fim de que o Senhor se comunique conosco, que o recado possa encontrar eco em nossa alma, colhida em nosso coração, que a mensagem da Tua palavra faça a diferença tão necessária para o momento que nós estamos vivendo agora.
nós viemos a este lugar para te adorar, junto com os nossos irmãos, mas viemos em estado completamente diferente um do outro aqui. Vivemos realidades diferentes, questões muito particulares. Por isso, nessa hora, se faz necessário que o teu Espírito possa fazer as adaptações a cada coração que está aqui. Os que estão celebrando uma vitória e aqueles que têm amargado derrotas, desilusões, estão atravessando por problemas. Que a mensagem nos alcance onde nós estamos, pela intervenção do Espírito de Deus. Que Jesus Cristo, nosso intercessor, possa ser a luz que irradia nas páginas sagradas das Escrituras. Que os nossos olhos se voltem para Ele, que é a grande esperança de nossa vida. Que em suas palavras e recomendações, em suas exortações, nós possamos encontrar respostas e que tenhamos um coração humilde para ouvir dEle o recado e a orientação nessa hora. Ouve nossa prece, Pai. Nós a fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Juízes capítulo 21, o verso é o 25, a gente lê bem assim. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O que temos aqui na conclusão do livro de Juízes é um relatório, no mínimo, frustrante, mas que, de certa maneira, nos apresenta uma realidade ainda presente. Trocando por arroz e feijão, esse texto diz que, por não terem eles uma referência, uma liderança, cada um fazia o que achava que tinha que fazer. Hoje nós estamos vivendo uma crise de liderança, porque o ser humano acabou virando a medida de todas as coisas, é cada um diante de si, cada um dá conta de suas decisões, cada um resolve fazer segundo o seu juízo, segundo as suas preferências. E o que nós vemos hoje no mundo atual, inclusive no contexto cristão, é o que também está aqui relatado no final deste livro. Cada um faz o que acha correto. Não diga para mim o que eu tenho que fazer. Não tente dizer para mim que tipo de vida eu tenho que viver. Não ouse dizer para mim o que é certo e errado, porque eu defino para a minha vida o que eu posso e o que eu não posso, o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que não é verdade. Esse é um contexto hoje que nós estamos vivendo, e ele está impregnando todas as coisas. Eu vou pedir ajuda aí para você colocar no telão o sinal do Apple TV, para que... Eles têm me traído esse negócio aqui ultimamente, mas eu queria apresentar aqui uma imagem. Teoricamente está espelhado aqui. É um ciclo de apostasia que a gente consegue ver registrado aqui no livro de... Deixa eu tentar de novo. Que agora foi. Que a gente consegue ver analisando o livro de Juízes. Quando nós lemos o livro de Juízes e acabamos de ler o texto que diz que cada um fazia o que achava melhor, o resumo dos capítulos do período dos Juízes é o que você consegue ver aí projetado no telão. Você vê o povo usufruindo de um período de liberdade e de bênção, onde as coisas iam bem e os ventos sopravam a favor. Quando o povo obedecia a Deus,
quando o povo vinha cumprindo o propósito de Deus, andando no caminho de Deus, eles desfrutavam um período de paz, um período de bênção, um período de liberdade. Ali eu coloquei como liberdade essa fase, o resumo dessa fase. Mas a semelhança nossa, dos que viveram antes deles e depois deles, quando tudo vai bem, nós temos a tendência de nos esquecer de Deus. Quando as coisas vão bem, quando a gente vive um momento de paz e de tranquilidade, nós temos a tendência de soltar a mão de Deus e achar que a gente consegue fazer as coisas segundo a nossa própria vontade, nosso próprio juízo. E quando nós largamos a mão de Deus, quando nós voltamos as nossas costas, as suas instruções, nós podemos chamar isso de apostasia, é o afastamento de Deus. Você deixa de seguir o conselho de Deus, você deixa de levar em conta a orientação de Deus. E aí a gente já conversou isso outras vezes e vamos continuar falando isso outras vezes. A apostasia não acontece da noite para o dia. Eu não estou um dia no caminho de Deus e no outro dia não estou mais. Esse afastamento, essa apostasia, ela não se dá da noite para o dia, é um processo. Você gradualmente vai se afastando de Deus, e aí tem vários degraus para isso. A falta de contato com a palavra, a falta de oração, a falta de comunhão com a igreja, um senso de crítica muito aguçado, você começa a ver os defeitos nos outros, e isso gera a apostasia, o afastamento de Deus. Este ciclo você pode ver na história de Israel, registrado nesse livro. E depois da apostasia, todo o afastamento de Deus gera sofrimento. Quando largamos a mão de Deus, a morte, o distanciamento de Deus gera morte, gera crise, gera desilusão. O afastamento de Deus gera tristeza, gera solidão. O afastamento de Deus gera angústia. O afastamento de Deus é, na realidade, a morte. E aí, esse sofrimento gerava no povo a necessidade de voltar os olhos para Deus. E quando eles voltavam os olhos para Deus, Deus enviava um libertador. Mas esse voltar os olhos para Deus, no meio da crise, no meio do sofrimento, vinha através de humilhação e arrependimento. Quando eles voltavam-se para Deus dizendo, pecamos, nos afastamos, nos rebelamos e confessavam as culpas, Deus suscitava no meio do povo um libertador. Deus suscitava no meio do povo um agente para libertar eles da opressão. E aí é o que a gente considera como o período da libertação. Deus agiu através desses agentes para libertar seu povo das mãos inimigas. E aí o que você vê na sequência, lendo o livro de Juízes, é que aí eles desfrutavam de um período de paz, de prosperidade, de liberdade, e aí vinha tudo de novo, como se eles esquecessem e desconhecessem a própria história. Este ciclo acontece várias e várias vezes, especialmente dentro do livro de Juízes, mas se eu e você formos um pouquinho honestos ao olhar para este ciclo, a pergunta é, não acontece algo semelhante na nossa vida? Às vezes desfrutando de saúde, de um bom emprego, de uma boa posição, as coisas estão estáveis, estão tranquilas, às vezes a gente vai se afastando, estamos um pouco cansados para as coisas de Deus, estamos um pouco desiludidos com os nossos irmãos em nossa comunidade, a gente se ocupa em realizar alguns sonhos, de alcançar algumas metas, e isso a gente vai se afastando. E o afastamento de Deus gera crise, sofrimento, aí nós nos voltamos a Deus em arrependimento, em humilhação, Ele age na vida, restaura a sorte, refaz as coisas, reconstrói casamento, devolve um emprego, vai um bocado de coisa, e aí a gente de novo, são ciclos, fases. A minha pergunta, em que ponto deste ciclo, quem sabe você se encontra nesse momento? Ou onde você consegue perceber, para onde você está indo nesse exato momento? Repare, esse texto é muito forte, está registrado no livro do profeta Oséias. Num desses momentos, e eu vou pedir para você ir lá, Oséias está depois de Daniel, Daniel está depois de Ezequiel, Ezequiel está depois de Lamentações, de Jeremias e de Isaías. E se eu não me engano, Oséias está antes de Joel, que é antes de Amós, que é antes de Jonas. Oséias, o
capítulo é o 13, livro do profeta Oséias. Oséias foi um desses homens que Deus enviou para exortar seu povo, para que eles tomassem consciência da necessidade do arrependimento, do quebrantamento, da humilhação, para que Deus pudesse agir para libertar seu povo. Oséias foi um desses agentes. Toda vez que Deus levantava um profeta, de certa maneira, Deus estava tentando trazer seu povo de volta para os seus caminhos. Todas as vezes que Deus enviava um mensageiro para gerar neles a consciência do pecado e da culpa, era para que eles pudessem em arrependimento se voltar para o Senhor e o Senhor poder abençoar o seu povo. Deus não financia uma vida de pecado. Ouça o que estou lhe dizendo, Deus não financia uma vida de pecado. Muitas vezes, Deus prefere nos ver derramando algumas lágrimas a ser impedido de ter a gente com Ele na eternidade. Repare, capítulo 13, o verso é o 9, diz a palavra do Senhor: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. É a primeira parte do verso. Deus deixa claro aqui, a culpa é tua. A tua ruína vem de ti. Você trouxe sobre si esse problema. Parece não ser muito politicamente correto você abordar alguém nesses termos, mas é o Senhor tentando levar seu povo a reconhecer a sua culpa. Repare, volte uma página aí, algumas delas, até o capítulo 9 de Daniel. Daniel é o profeta que vem antes de Oséias, na sequência dos livros aí. No capítulo 9, ele faz uma oração, e na sua oração a gente lê assim, os versos 5 e o 6. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Sim, no livro do profeta Oséias, Deus deixa claro, a tua ruína vem de ti. Daniel agora em suas palavras diz, a nossa ruína vem de nós. Ele reconhece que os pecados e o afastamento de Deus trouxeram todo esse problema. Agora, volte ainda um pouquinho, você está em Daniel, vá até o capítulo 2 de Jeremias. Antes de Daniel você tem Ezequiel, tem Lamentações, você já encontra Jeremias. O capítulo 2, esse quem sabe seja um dos capítulos mais dramáticos das Escrituras. Capítulo 2 do livro de Jeremias, palavra do Senhor, verso 5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Verso 13. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Verso 17. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Olhe para mim, meu irmão. Ainda o verso 35, para a gente completar esse ciclo. Ainda dizes: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Olha aqui para mim, por favor. Às vezes, o nosso sofrimento e a nossa crise não é consequência do nosso pecado. Às vezes não. Esse é assunto para um outro dia, mas às vezes a crise em que nós estamos é justamente por estarmos fazendo a coisa certa. E aí você vai às palavras de Paulo a Timóteo, quando ele diz: se você resolver viver piedosamente, você vai sofrer perseguições. Jesus também disse isso no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e disserem todo mal contra vós e vos perseguirem. Ou seja, nas Escrituras a gente percebe que mesmo quando você faz as coisas certas, você sofre. Isso é uma realidade nas Escrituras. Mas o assunto de hoje aqui tem que ver com
eu e você analisarmos nesta manhã se a crise pela qual estamos passando não é resultado de algo que nós deixamos de fazer ou que nós fizemos de maneira errada. E sim, você não poderá sair daqui apenas com a consciência do erro, com a consciência do pecado, mas eu peço que você aguarde até o final, porque não fica assim. Mesmo para aqueles que sofrem em consequências de seus erros, Deus tem uma solução. E é com isso que nós vamos terminar hoje pela manhã. Mas a solução é precedida pela consciência do erro e do próprio pecado. Pois bem, deixado claro que nem sempre quem sofre é que faz coisa errada, porque os justos também sofrem. O que nós vemos aqui no relato de Jeremias nos deixa claro que o povo virou as costas a Deus. Ele até faz uma pergunta, olha a humildade de Deus, quando ele chega a dizer assim, que falta os teus antepassados encontraram em mim, que vacilo eu dei, que erro eu cometi, para que eles pudessem se afastar de mim. Deus está fazendo uma pergunta através do seu servo profeta, mas aí no final ele diz, o grande problema da nação hoje, é que eles insistem em dizer, nós somos inocentes, nós não fizemos nada. Não, isso não é verdade. E aí Deus vai agir. O texto que usamos hoje como texto principal é do próprio Jesus. Eu vou pedir para que você vá agora ao livro de Mateus, no capítulo 23. Porque Jeremias deixa claro que o povo estava naquela condição porque eles haviam se afastado de Deus. Jeremias, inclusive, disse, 2 pecados eles cometeram. O primeiro foi se afastar de mim. O segundo foi achar solução fora de mim. E aqui, meu irmão, enquanto você vai a Mateus 23, me permita aqui ainda um esclarecimento, uma nota. Isso é o que o pecado provoca. É assim que o inimigo trabalha. Primeiro, o inimigo trabalha para afastar você de Deus. Ele sabe o que significa o afastamento de Deus. Ele sabe o que causa o afastamento de Deus. Ele sabe no que resulta o afastamento de Deus. E essa é a primeira estratégia dele sempre. Tudo depende do afastamento de Deus. Aqueles que estão em Cristo não poderão ser alvo de suas sugestões e não cairão em suas ciladas. É impossível uma alma que é guardada pelo Espírito de Deus, diz a serva do Senhor, ela se torna inexpugnável aos assaltos de Satanás. É impossível. O problema é que em nossa natureza enferma, nós nos afastamos de Deus com muita facilidade. A facilidade é tanta que é possível a gente pisar na bola com o nosso mau gênio entre o lava-pés e a Santa Ceia. Entre o sermão do sábado pela manhã e o almoço em casa. Tamanha a nossa enfermidade. Nós estamos comprometidos na carne e na essência, naquilo que somos em essência. Mas aí, quando o inimigo, ele tenta nos afastar de Deus, ele vai para a fase 2, que é correndo o risco você de se voltar para Deus, ele vem com a fase 2, que é o seguinte, você consegue se arrumar por si mesmo. Ou, do jeito que você está, não dá para voltar para Deus. Do jeito que você está, não dá para voltar. Você tem que se consertar um pouquinho. Por quê? Porque você tem que ter um mínimo de vergonha na cara. Porque depois de fazer o que você fez, agora você chega com a cara mais deslavada ali e diz, voltei. Não, você não pode. Então você tem que ajeitar um pouquinho sua vida. Você tem que parar de beber primeiro. Tem que parar de ir para essas noitadas primeiro. Você tem que mudar suas preferências, seus gostos, a maneira que você se diverte, a maneira que você se veste. Você tem que tirar uns negócios, botar outros. Aí sim, depois de você fazer um pouquinho de esforço, aí você volta, porque daí dá para ele aceitar, porque daí ele está percebendo que você está se esforçando. Amigo, isso é a maior mentira que existe. É a maior mentira que existe. Não há melhora a ser feita para voltar para os caminhos do Senhor. Não há a mínima melhora a ser feita. Isso é legalismo. A melhora se dá pelo contato com Cristo. Não há melhora fora do contato com Cristo. Pode até mudar o comportamento por um tempo,
mas a natureza não é transformada. Por isso, Jeremias diz: vocês cometeram 2 pecados, vocês se afastaram de mim e vocês cavaram cisternas rotas, tentando achar como sustentar a vida de vocês longe de mim. É uma mentira, a maior de todas. Pois bem, palavras do próprio Jesus, Mateus capítulo 23, porque todo este ciclo aqui que nós estamos vendo, ele vem, enquanto houve povo, sempre houve esse ciclo, sempre houve esse ciclo, e aí agora Deus usa a estratégia mais radical possível. A estratégia mais radical possível, depois de ter enviado juízes e profetas, depois de ter suscitado pessoas para trazer seu povo para o caminho, a estratégia mais radical foi ter enviado seu próprio filho. A estratégia mais radical. Mateus capítulo 23, verso 37 a 39 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Diz a palavra inspirada, a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasias e rebelião. Eles haviam resistido à graça do céu, abusado de seus privilégios e menosprezado as suas oportunidades. A piedade divina, o terno amor encontraram expressão nestas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém. Eu era ainda um adolescente quando me deparei com a mensagem de Jesus proferida naquele que foi o domingo, quando ele entra triunfante, aclamado como rei em Jerusalém. Eu era ainda um adolescente, imagino que com 15 ou 16 anos, e quando eu li o comentário desta passagem em 2 livros, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito, há um capítulo que descreve a entrada de Jesus em Jerusalém no Desejado, mas aqueles que estão um pouco mais atentos, o livro Grande Conflito, o primeiro capítulo começa nesses termos. A serva do Senhor coloca nos termos da quebra da aliança a introdução do livro Grande Conflito. E me chocou muito quando li isso, já 20 anos, um pouco mais de 20 anos atrás, porque há uma descrição de que na corte celestial, um anjo deixa a presença do Pai, ela diz: dobra as suas asas e desce para executar o juízo. Nestas palavras, Jerusalém, Jerusalém, Cristo tem uma visão profética daquela cidade, do esplendor de Jerusalém. Ele vê, ele ouve o barulho, a voz de mães e de crianças famintas. Ele tem ali do Monte das Oliveiras um panorama de Jerusalém, o mesmo que Tito teria no cerco fatal. Ele ouve pelo dom profético, ele vê com o dom profético, e ele não se contém. À sua volta um júbilo, uma alegria tremenda, porque enfim eles acham que Jesus aceitou a aclamação de rei e vai tomar o trono de Israel para transformá-la na potência da antiguidade. Mas agora Jesus não contém seu choro, não é um choro tímido, não é apenas uma lágrima que desce no canto do rosto, é um pranto agonizante, porque ele sabe que o sol que se põe no horizonte daquele domingo vai selar o destino daquele povo como nação eleita e povo escolhido de Deus. Naquele dia, ele viu em visão profética um anjo sobre Jerusalém com sua espada desembainhada. Porque os profetas foram enviados um a um e foram mortos e perseguidos. E agora, no último apelo, no mais radical de todos, Deus envia seu próprio filho. E aquele povo está com as suas mãos prestes a serem encharcadas de sangue. Dali a 6 dias, eles o matariam. Naquele dia em Jerusalém, o povo atinge a medida
da misericórdia e enche a taça da paciência de Deus, eles foram longe demais. Esse ainda é um último apelo. Jerusalém, Jerusalém. O profeta Jeremias, cerca de 500, 600 anos antes, havia dito em uma das suas declarações: quisera eu ter mais lágrimas para chorar por um povo que não chora por si mesmo. Jesus chora sobre Jerusalém, mas ele tem o seu apelo ignorado. Você vê a liderança religiosa dentro dos muros da cidade, percebendo que o ritual do templo não estava sendo tão prestigiado, percebem um movimento fora da cidade, e eles vão lá, há uma multidão vinda com Jesus, e eles fazem uma pergunta: que barulho é esse? Quem é esse? E os discípulos que estão ali em voz profética começam a traçar uma linha do Messias, agora prefigurado em Jesus de Nazaré, como sendo a consumação de todas as esperanças de Israel. Ele é a descendência da mulher, dita a Adão e Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o Senhor justiça nossa, dito por Jeremias. Ele é o Messias, o prometido, falado por Daniel. E aí eles vêm trazendo na linha profética: ele é o filho de Davi, o rebento, a semente. Também os discípulos, nós dizemos, eles falaram e proclamaram lá: este é o Filho de Deus. Até os demônios o reconhecem, que é o justo de Deus. Foi o último apelo, mas eles deixaram passar a oportunidade. Perceba, livro de Ezequiel, capítulo 33. Para aqueles que, ao ouvirem isso, podem pensar: mas Deus não é um Deus de amor? Como que Ele permite que algo aconteça de ruim na vida dos seus filhos? Deus não é um Deus de amor porque vivemos no meio dessa bagunça toda que está o nosso planeta, com tantas injustiças, de gente inocente sofrendo. Ezequiel capítulo 33, o verso 11, nos diz assim: dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Aqueles que acham que Deus age de maneira muito severa, muito intransigente, precisam examinar com um pouquinho mais de cuidado os insistentes apelos de Deus, ao dizer ao seu povo e aos filhos e habitantes dessa terra: Deus não quer que ninguém se perca. O problema é que os muitos apelos têm voltado a Ele, sem serem atendidos. Um pouco antes ainda, no capítulo 28 do livro de Isaías, há uma expressão aqui, que na língua portuguesa eu até acho que pode nos ajudar a compreender mais. Se Ezequiel disse: eu não tenho prazer na morte do perverso, eu quero que o perverso se converta. Mas Isaías usa uma expressão, capítulo 28, verso 21, que diz assim: porque o Senhor se levantará, como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra. Olha como Isaías a classifica: a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. A expressão de Isaías é obra estranha. Sabe por quê, meu irmão? Porque a execução do juízo, a punição, é uma obra estranha a Deus. Estranha, diferente, contrária à sua tendência natural. O problema é que nós precisamos compreender que um Deus que ama jamais poderia abandonar um planeta à sua própria sorte. Ele disse, Ele prometeu, Ele jurou por si mesmo que Ele destruiria o mal neste planeta quando Ele estivesse maduro o suficiente para Ele executar a sua obra. E o que nós vemos ao longo dos últimos 6 milênios é uma tentativa de Deus em cada uma das sucessivas gerações de fazer com que as pessoas se voltem para Ele e decidam: viva o plano que eu tenho para você. É o único jeito. Mas esses apelos têm sido rejeitados em cada uma das gerações que se seguem desde o Éden, fazendo uma distinção tão clara como a água e o óleo, como Caim e Abel. Um que decide fazer o que é certo e o outro que decide seguir o seu próprio juízo. Assim tem sido na geração atual. Tempos difíceis estamos vivendo.
E tempos ainda mais complicados à nossa frente estão. A minha pergunta: estaremos nós preparados para um tempo como esse? Viveremos segundo o nosso próprio juízo, seguindo a nossa própria vontade? Meu irmão, não existe felicidade fora dos caminhos do Senhor. Não existe realização e nem plenitude de vida longe dos caminhos do Senhor. Pode ser o maior clichê que um pastor pronuncie do púlpito, mas essa é a mais absoluta verdade. Aqui Isaías está fazendo referência a uma batalha do passado. Quando Davi havia sido proclamado rei em todo Israel, os filisteus se levantaram para ir matá-lo. E aí Davi vai ao seu quarto e consulta o Senhor: vou contra eles ou não vou? E o Senhor diz: vai que eu os entregarei nas tuas mãos. Essa batalha referida aqui de Gibeon e Perazim. Nesse dia, a força de Deus, utilizando-se os exércitos de Israel, liderados por Davi, foi tão grande que os filisteus foram pegos de surpresa. Os deuses que eles haviam levado para a batalha, eles não conseguiram proteger os deuses e nem levar os deuses de volta para a terra deles. Os deuses ficaram no meio do caminho. A vitória foi imensa. Foi tão grande, que os deuses que ficaram pelo caminho, Davi depois foi lá e botou fogo em tudo. O que nós estamos vendo aqui nessa profecia do livro de Isaías é que essa obra estranha há de se repetir, quando Deus fará justiça ao seu povo, e Ele vai deixar muito claro que não há segurança em divindade, em deuses nenhum, seja lá quais forem estes deuses em que nos apoiamos, em nosso conhecimento, em nosso dinheiro, em nossa beleza, em nossos títulos, em nossos sonhos, em nossos projetos. Tudo se reduzirá a absolutamente nada. Para a gente encerrar, Juízes, começamos por lá e lá terminaremos. Capítulo 10. Esse texto fez meu coração queimar, porque revela quem Deus é. Meu irmão, olhe para mim e eu vou lhe dizer uma coisa. Deus não suporta o sofrimento do seu povo, mesmo quando esse sofrimento é causado por sua infidelidade. Deus sofre quando te vê sofrendo. O coração de Deus não é insensível aos nossos machucados. Ele não é indiferente. Não creia na mentira do diabo em dizer para você que ele não está interessado, não está preocupado, não está atento ao que está acontecendo com você. Deus sente a dor da sua dor, mesmo quando ela é causada pela sua infidelidade. No meio dessa bagunça toda do povo de Israel, olha o que achamos registrados no capítulo 10 do livro de Juízes, no verso 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Numa outra versão, na Nova Versão Internacional, eu leio assim: ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Eu quero encerrar as minhas considerações hoje aqui pela manhã dizendo uma coisa para você. É muito ruim para Deus ver você sofrendo. É muito ruim. A pergunta: você tem sofrido por causa da justiça ou você tem sofrido por causa dos teus pecados? Se você tem sofrido por causa da justiça, bem-aventurado é você, porque no mundo espiritual Deus tem sido glorificado através da tua fidelidade, como Ele foi glorificado na vida de Jó. Se você tem sofrido por causa dos teus pecados, só existe uma chance nessa manhã para mim e para você. É a gente se voltar para Deus. Porque Ele diz aqui em sua palavra, Ele não pode mais suportar ver o sofrimento do seu povo. Ele não reterá a sua compaixão. Nessa manhã, independente do que tem causado dor a você, seja por causa da justiça ou por causa dos pecados,
você gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu preciso de uma trégua, eu não estou aguentando. Senhor, eu preciso que o Senhor volte a sua face para mim e o Senhor me abençoe. Eu preciso da sua bênção, eu preciso do teu aconchego, eu preciso reclinar a minha cabeça no teu peito e sentir que eu estou seguro. A resposta a esse seu pedido está à distância de uma única oração, a sua mesmo. Você gostaria de fazer isso? Nós vamos cantar um hino agora, para a gente encerrar. Aqueles que vão nos ajudar aqui, tocar, cantar, eu vou pedir para que façam na maior da discrição e reverência. Porque agora, nesse hino, eu queria basear e sustentar o meu apelo a você nessa manhã. Esse hino vai insistir com a gente para que Deus nos dê um novo coração. Um novo coração que você não pode adquirir com suas próprias forças. Um novo coração que você não é capaz de transformar através da mudança de comportamento. Um novo coração que é uma obra exclusiva do Espírito de Deus, que coloca dentro de nós uma energia vital e provoca a transformação que Ele tanto deseja ver em nossa vida. Você quer ter um novo coração? Você quer dizer ao Senhor nessa manhã: Senhor, eu preciso de libertação. Eu preciso da tua bênção. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da minha insistência em tentar vencer com as minhas próprias forças. Por favor, Senhor, por favor, se o Senhor não aguentou ver o sofrimento de Israel, eu sou o teu Israel, eu sou o teu povo, eu sou o teu filho. Cumpre na minha vida o que o Senhor fez na vida daquela gente no passado. Você tem esse desejo? Nós vamos cantar. E aí, se você assim desejar, você pode vir à frente cantando, para a gente orar ao final depois desse hino. Eu sei que a depender do seu temperamento, a depender da idade, das suas energias, você acha que vai poder dar conta. Você já sofreu outras quedas antes, você é forte, alguns acham assim. Mas mesmo os mais jovens que acham que vão viver para sempre, que têm todas as respostas, não espere envelhecer ou a situação ficar pior. Para você chegar a essa conclusão, é impossível. Longe de Deus, é impossível. Se o recado de Deus chegou a você nessa manhã, se você entendeu que foi para você, vem à frente, cantando, se una a nós aqui. E ao final, eu vou orar, intercedendo por você. Pra dentro de mim, nada
Senhor nosso Deus e Pai, eu tenho a Tua palavra aberta aqui em minhas mãos. A Tua palavra que contém a promessa. Foi o Senhor que disse que se voltaria para os seus filhos, se eles se voltassem para o Senhor. Foi o Senhor que prometeu que deixaria após si uma bênção. Foi o Senhor que disse e prometeu que se nós voltássemos a nossa face para este lugar, reconhecendo a nossa culpa, abandonando o caminho da perdição, nos livrando de todos os ídolos e deuses falsos que distraem a nossa atenção, o Senhor ouviria a oração do seu povo. O Senhor teve compaixão do seu povo. Assim foi sempre. Porque o Senhor ama. Porque é o que o Senhor é. O Senhor quer salvar. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer no sofrimento do perverso. Esse planeta tem gemido pelas consequências do abandono, da apostasia. Está quase insustentável viver neste mundo, Senhor. A todos os lados que a gente ora, tem gente sofrendo. A todos os lados que a gente olha, tem gente clamando. E justos e ímpios estão aqui, respirando essa mesma atmosfera. Aguardamos o momento em que o Senhor fará distinção entre uns e outros e dará a recompensa àqueles que creram. Não demore, Pai. Que seja em nossos dias, que seja em nossa geração, que seja diante dos nossos olhos, que te vejamos em carne. Por favor, Pai. Mas sim tua misericórdia, a fim de que ninguém se perca. O Senhor tem retardado o retorno. Nos ajuda a segurarmos as pontas até esse dia chegar. Que nenhum se perca, que nenhum se extravie, que nenhum se iluda. Salva-nos a despeito de nós mesmos. Salva-nos para a glória do Teu nome. Abençoa esse povo, essa igreja que está aqui, neste lugar. Agora, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.